Senhor para todos. Amém. Quem pode, por gentileza, ficar em pé? É rapidinho. Quem trouxe a Bíblia aí, por favor, diga glória. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, por gentileza, convide esta pessoa, dê uma carona para ela. Vamos ler o texto do tema, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluia. Aleluia. Desde já eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de poder aqui estar nesta casa de oração para somarmos juntamente com esta igreja. Louvamos a Deus pela vida do anjo da igreja, o pastor Sidney, e esses obreiros aí que estão tão bonitos. Parece que eu até combinei de azul, né? Coisa boa. Glória a Deus. É uma alegria sempre que posso estar com vocês. Para mim é um privilégio, porque fazer a obra de Deus, irmãos, para nós é um privilégio, de onde Ele nos tirou. E eu não gosto de falar sobre material depois do culto, então eu vou falar agora. Irmãos, quem me ouve aí no fundo, diga amém. Amém. Depois do trabalho, se os irmãos puderem, eu tenho ali comigo chocolate. Eu gostei de vir aqui da outra vez porque eu quase vendi tudo. E não tinha tanta gente igual hoje, hoje tem bastante gente. Então eu tenho certeza que vou embora abençoado. Por que eu falo isso, irmãos? Porque os irmãos entendem que nós vivemos em um mundo de matéria. Quando alguém me liga, tem pastores que fazem isso, eu não faço. Quando me ligam, a primeira pergunta que eles fazem é: quanto que o senhor cobra? Não é isso? Nós falamos assim por educação. Eu falo: pastor, eu não cobro. O que vocês fizerem por mim está bem feito. Só que esses dias eu tive num determinado trabalho que o pastor me escalou para pregar e chamou uma cantora famosa. E tinha tanta gente, mas tanta gente, eu tinha certeza que não era por minha causa que aquele povo estava lá. Mas tinha tanta gente. Depois do culto, irmãos, me entenda por favor, o pastor me deu uma nota e deu 25 notas para a cantora. E ele teve coragem de falar para mim assim: você ainda não é famoso. Meu Deus. E indo embora, meus filhos falaram: pai, eu quero comer. Eu falei: não dá, só tem um da gasolina. Não dá. Então por isso que eu não sou besta mais, eu levo trufa comigo. Então, irmãos, depois passa ali. Se Deus falar com você, você sentir de nos abençoar, faça isso. E pode ter certeza que o céu estará sendo escancarado sobre a tua vida. Mas o que eu gosto mesmo é de pregar, irmãos. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Então vamos lá, Atos capítulo 3. É um texto bastante conhecido de todos nós. Dia 7 de setembro vamos estar com o pastor ali em Cesário Lange, é isso, pastor? Fazenda Velha, não sei nem onde que é, depois eu vou me informar. E, irmão, eu falo em Fazenda Velha porque eu escuto só o pastor. Esses dias um pastor me ligou e falou: você vem pregar no Paraná? Eu falei: lógico que vou, eu conheço bem o Paraná, morei em Londrina. Não, mas é mais pra cá. Eu falei: vou. Aí quando eu cheguei na cidade que o GPS me indicou, ele falou assim: mas só que você tem que andar mais 36 quilômetros de terra. Irmão, quando eu fui bem, mas vai voltar, o meu amortecedor saiu daquele, arrancou, ficou só a lata. Nossa. Falei: agora, meu Deus, os irmãos conhecem Raposo Tavares, eu tenho que vir embora. Jesus. Mas tá bom. Que Deus é. Estou vivo, estou morto, abençoado, cheiroso. Maravilha por isso. Atos capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem, está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona da oração. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha as portas do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam.
vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e arteiros se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo. Diga comigo: entrou com eles no templo. Por favor, irmão, sente-se em nome de Jesus. Existe um dito popular que raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu lendo esse texto e passando um pouco a tentar entender a vida deste homem, deste aleijado, deste moço que a Bíblia diz que de nascença ele já era coxo. Nós vamos perceber que este moço, ele poderia ter 1000 motivos para não ter esperança de andar mais. Por quê? Porque a primeira esperança já se passou. Quem conhece a Bíblia e sabe da história, que foi nesse período em que Jesus de Nazaré veio a esta terra e ficou entre nós, entre os homens, por um período de 33 anos. Mas nós sabemos que ele assume o ministério com 30 anos de idade. E o capítulo 4 de Lucas começa dizendo que após ele ter saído do templo, começou a pregar o reino dos céus e curar as pessoas, libertar as pessoas oprimidas por demônios. Não havia tipo de enfermidade que Jesus não curasse. Ele curava cego, ele fazia o aleijado andar, ele tirava a lepra de quem era leproso, quem tinha fluxo de sangue era curado. Não havia enfermidades que Jesus não curasse, porque aonde Jesus chegava, se tivesse enfermo, se o nome de Deus estivesse sendo glorificado, se tivesse alguém adorando, era um motivo para Jesus começar a fazer o milagre. Mas nesses 3 anos, se nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que Jesus foi até Jerusalém por não uma, nem 2 e nem 3 vezes. Jesus entrou em Jerusalém várias vezes. E sempre que Jesus entrava em alguma cidade, se lá tivesse pessoa doente, Jesus curava. Lembra quando ele entrou em Jericó? Tinha um cego que clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas 18, 35. Quando Jesus curou aquele cego, Jesus passou a noite na casa de Zaqueu. Quando Jesus saiu da casa de Zaqueu, tinha mais 2 cegos na saída. Começaram a gritar: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ao sair, curou aqueles 2 cegos. Então, meus irmãos, todas as pessoas que tinham tipos de enfermidades, a única pergunta e a única palavra que eles recebiam era esta: fica esperto, a qualquer momento Jesus passa e te chama. Quando você souber que ele está na região, clame o nome dele, grite o nome dele, que ele vai te chamar. Este aleijado, conforme nós lemos, ele estava
como de costume, nesta entrada em Jerusalém, há muitos anos pedindo esmola. Mas o que vai chamar a minha atenção é que este homem, ele nunca teve a oportunidade de gritar para que Jesus viesse ao seu encontro. Você pode perguntar assim: mas espera aí, pregador, o senhor acabou de falar que Jesus entrava no templo em Jerusalém várias vezes. Como é que este homem não teve oportunidade de gritar pelo nome de Jesus? Porque nós acabamos de ler aqui no capítulo 3 e no versículo de 1 em adiante, que enquanto Pedro e João, ele estava indo no templo, e quando diz a Bíblia, era a 9ª hora, ou seja, 3 horas da tarde, e o texto vai dizer que, o que eu aprendo, meus irmãos, é que preste atenção, para se entrar em Jerusalém, se havia 9 portas. Quantas portas? 9 portas. E Jesus, pastores, nunca entrou por esta porta chamada Formosa. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem que esta porta formosa, entre as 9, é uma das portas mais bonitas, era uma das portas maiores que haviam para entrar em Jerusalém, porque essa porta, ela tinha pelo menos 25 metros de altura, ela era maciça, de ouro e de prata. Aí você pode perguntar assim: por que Jesus nunca entrou por essa porta? Primeiro, porque Jesus, ele era tão simples que ele preferia entrar pela porta das ovelhas, conforme está João capítulo 5. Lembra do aleijado que estava no tanque de Betesda? A Bíblia diz: e perto da porta das ovelhas. Lá vai entrando Jesus por lá. Jesus nunca procurou porta bonita para entrar. Jesus nunca procurou lugar de aparência, mas ele sempre procurou a simplicidade. E eu quero dar um segredo para vocês aqui. Eu prego igreja de tudo que é tamanho. Já preguei igreja de 5.000 membros sentados, de 10.000 membros sentados, mas eu gosto muito da simplicidade. Por quê? Porque onde tem um povo simples, o nome do Senhor, ele é glorificado como é eterno. Aleluia. Então vamos entender à luz da Bíblia. O que a Bíblia me chama a atenção é que Jesus, quando ele entrava em Jerusalém, as pessoas que uma vez foram curados por Jesus, saía dizendo: ele me curou, eu fui curado por ele. Talvez este aleijado, ele só ouvia falar: Jesus passou por aqui, Jesus me tirou dessa situação. E agora, meus irmãos, este aleijado ainda havia uma esperança. Quando é que ele vai entrar por essas portas? Quando é que eu vou ver a face dele? Quando é que eu vou gritar para ele me tirar desta situação? Pois bem, os 3 anos se passaram. E sabe qual é a notícia que chega para aquele aleijado? A tua única esperança de sair dessa situação, pode dizer a Deus: por quê? Porque o Nazareno morreu, o Nazareno foi crucificado. Agora esquece, se você era aleijado, vai continuar aleijado. Se você não andava, nunca mais vai andar. Talvez o diabo tenha colocado palavras negativas no ouvido de alguém aqui, dizendo: esquece, a tua vez nunca mais vai chegar, o teu dia nunca vai chegar. Mas eu trago uma notícia de Deus para a tua vida: ainda há esperança, ainda há esperança para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando Jesus ele morre, quando Jesus ele ressuscita, ele ainda fica, conforme diz a Bíblia, 40 dias entre os seus irmãos. Glória a Deus. E agora Jesus ele vai ser levado para o céu. E quando Jesus está indo para o céu, ele faz uma promessa para os 12: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que os discípulos e mais alguns irmãos se reúnem no templo, e eles começam a orar. E é interessante, meus irmãos,
que enquanto eles estão ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Existe um erro, por falta, lógico, de um pouco de estudo. Quando nós falamos assim, eu sou pentecostal, na verdade nós não somos pentecostais, porque nós não celebramos todo ano a festa do Pentecoste. O que é festa do Pentecoste à luz da Bíblia? Era todo o ano que os judeus se reuniam, cada um traziam do que se colhia na terra, e ali eles ofereciam a Deus. Isso se chamava festa do Pentecoste. Mas foi naquele dia que o Espírito de Deus resolveu descer sobre eles, e a Bíblia diz em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousavam sobre cada um, e a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ora, meus irmãos, este enchimento de Deus para os nossos dias, ou esse enchimento de Deus para aqueles homens, foi algo tão fora do natural, que a Bíblia vai dizer que havia muitas línguas e muitas raças que estavam ali naquela festa. Então eles começaram a dizer assim, estes homens estão cheios de vinho, ou estão bêbados, porque cada um fala a nossa língua sem estudar. Isso na verdade era a ação do Espírito de Deus naquele momento. Só que o que vai chamar a minha atenção, meus irmãos, é que naquele período se levanta Pedro, e Pedro diz, varões galileus e moradores de Jerusalém, é notório que vocês me ouçam nesta hora. Esses homens, eles não estão cheios de vinho como vocês estão pensando. Pelo contrário, há uma profecia que foi falada pelo profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Meus irmãos, eles estão naquele momento vivendo o derramar do Espírito em sua vida. Agora escuta essa. Aquele derramar do Espírito na vida deles estaria dando continuidade ao que Jesus tinha feito em 3 anos. Pois você vai perceber que nenhum dos apóstolos curavam nenhum tipo de enfermidade antes do derramar do Espírito. Vocês vão ver que nenhum dos apóstolos arrancaram, ou seja, nenhum tipo de doença antes do derramar. Mas agora eles estão cheios do Espírito. Aleluia! E meu Deus! Agora toma a palavra e prega. A Bíblia diz no capítulo 2 de Atos que Pedro faz um apelo. Quase 3.000 almas se converte ao Senhor pelo poder da pregação. Meu Deus! Ainda nenhum enfermo foi curado, ainda nenhuma doença foi arrancada. O capítulo 2 passa, e agora entramos no capítulo 3. O que eu aprendo no capítulo 3, se você ler a Bíblia, você sabe, a primeira cura realizada pelos apóstolos foi essa que nós lemos. Aleluia. Foi a primeira vez que um aleijado andou. Mas o que nós vamos aprender com isso? Primeira pergunta que eu faço: o Espírito de Deus está entre nós, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, se o Espírito de Deus está entre nós, por que pregamos que Jesus cura e tem lugares que Jesus não está curando? Por que pregamos que Jesus liberta se em alguns lugares Ele não está libertando? Aleluia, Jesus. Vamos parar para pensar, por quê? Meu Deus! Deus mudou? O Espírito Santo mudou? A igreja mudou? Será que não? Eita! Aleluia, Jesus. Meu Deus! Quantos acreditam que Jesus pode curar enfermos aqui hoje? Oh,
Deus. Vamos passo a passo para nós entender. Eu estava pregando na cidade de Guapirama. E próximo a essa cidade existe uma aldeia de índios. Aqueles índios são crentes. Eles fazem parte do conjunto da sede. Eu estava pregando e chegou um índio magro, com a mão atrofiada. Enquanto eu pregava, eu vi que aquele índio tremia. Daqui a pouco ele começou a gritar, e os parentes dele conheciam a situação dele, viu que os dedos dele estavam normal. Hoje ele é contrabaixista da igreja. Jesus. Além de Jesus curar ele, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. A igreja entrou no mundo espiritual. Naquela noite, o culto quase acabou meia-noite. Foi uma glória lá. E todo mundo, meu Deus, pastor, vai pregar para nós na aldeia de índio. Eu falei, vou, mas todo mundo está bem vestido lá, tá? Eu falei, então vou. Grande Deus, aleluia. Escuta essa. Aí eu fiquei pensando, Jesus, por que o senhor curou lá? Por que eu prego em alguns lugares e eu já preguei em grandes trabalhos de vir em cadeira de roda, ficar ali na frente da igreja. O aleijadinho vem e volta do mesmo jeito. Eu falo, Jesus, o que está acontecendo? A verdade é uma só, não espere só do pregador. Porque Paulo escreveu que nós somos um corpo. Eu faço parte do corpo. Eu não sou o melhor entre vocês, eu faço parte do corpo. Levante a sua mão por gentileza. Quantos dedos você tem na mão? Quantos dedos? É do mesmo tamanho os 5? Mas você depende deles. O teu corpo depende dele. Então Deus está dizendo para alguém aqui, a minha igreja, ela só é igreja quando todos têm valor na minha casa. Não importa se tem grande, tem pequeno, mas todos têm o mesmo valor na minha casa. E eu vou falar por que alguns lugares não está acontecendo. Glória a Deus. Se canta que a glória de Deus está, mas Deus está dizendo, não está nada. Se canta que a enfermidade está saindo, mas a enfermidade está dizendo, daqui eu não saio. Glória a Deus. Vamos entender a luz da Bíblia, por quê? Meu Deus. Os discípulos sabiam, ó, Eita glória. os discípulos sabiam, ó, que depois que Jesus fosse, eles fariam a obra, ou eles continuariam a obra do Mestre. Porque Jesus falou assim, o que eu faço hoje, vocês farão obras maiores aí. Então os discípulos estavam cientes disso. A hora que ele for, em outras palavras, nós vamos ser os caras. Só que para isso existe um preço. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Primeiro preço, capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora da Oração. Os discípulos não gostavam de orar quando davam com Jesus. É verdade. Você lembra que Jesus chegou diante deles e falou assim, ó, fiquem aqui, vamos orar um pouquinho ali comigo. E Jesus foi lá no cantinho e começou a dizer, Pai, eu entrego a Ti meu espírito, Pai. Me ajuda, Senhor, passar essa provação. Quando ele volta, Glória a Deus, ele olha aleluia. os discípulos. Meu Deus. A primeira barreira que tem que ser quebrada na igreja é a preguiça de orar. Eita glória. Eu não estou falando de mimimi, eu não estou falando de cochichar com Deus. Grande Deus. O culto começa às 7h30, ela chega 25 para 8. Ou ele. Né? E chega aqui e vai assim, ó. Aleluia. Meu Deus. Para nós vermos o Espírito de Deus agir entre nós. Pastor, mas quando eu pastoreava, teve um irmão que falou assim, oração é dom, não é dom. Se você ler carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, lá fala de todos os dons, menos o dom de orar. Deus. Oração não é dom. Oração é uma briga entre você e a sua carne. Eu falo sem medo de errar. Você vai na locadora, pega 5 filmes, começa às 11 da noite, você vai até 6 da manhã, bebe 4 litros de Coca-Cola, come um saco de pipoca e o olho está estralado lá. Eu não perco nada, mas cai de joelho, 5 minutos, acabou a palavra, Jesus. Eu não tenho mais assunto para falar. O que Deus me trouxe aqui para ter. O
primeiro passo para a glória de Deus operar em nosso meio. Tem que orar. Aleluia. É forte. Tem que orar. Aleluia. Nós temos que falar com Deus. Pergunte para quem está do seu lado: você já falou com Deus hoje? Eu já falei com o Sidney, já falei com o pastor, já falei com o Farão, já falei com o senhor. Eu falo com tanta gente. Eu depois da meia-noite eu bato um papo legal no WhatsApp, vou até 5 da manhã e falo com todo mundo. Eu estou perguntando se você fala com Deus. Porque essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. Agora vamos entender uma coisa. Mais uma coisa que Deus precisa quebrar aqui entre esses dois, para que a glória dele se manifeste. Como é que era o nome desses dois homens de Deus que estavam subindo para a oração? Espera aí, vamos lá. Como é que era o nome deles? Quem me ouve lá atrás, como é que era o nome deles? Olha só, eu vou ler de novo para você entender. Pedro e João subiam juntos. Glória a Deus. Por que isso, pastor? Quando Jesus assumiu o ministério, que ele foi chamar discípulos, ele não foi nas sinagogas chamar discípulos. Ele foi no campo, na alfândega, na beira da praia, e disse: vocês querem me seguir? Abandona tudo e me segue. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer que ele vai até João. O que João fazia? Quem lembra? O que Pedro fazia? Peraí, como é que Pedro fazia o quê? E João? Era pescador também. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Glória a Deus. Aleluia. Vivia de pesca. Agora você vai entender. Viviam de concorrência. Você sabia que Pedro e João e Tiago, ou seja, Tiago e João eram irmãos de sangue. Pedro não era irmão de Tiago. Os três eram pescadores, viviam da pesca, eram concorrentes um do outro. E você sabia, escuta essa, que havia rincha entre os dois? Glória a Deus. Você sabia que os dois não se davam bem? Você sabia que os dois brigavam de vez em quando? Você sabia que Pedro e João eram inimigos um do outro? Porque quando Pedro ia para o rio e trazia o barco cheio e João não conseguia pescar, ele arrumava encrenca com o companheiro. Porque os clientes de João chegavam: cadê o peixe, João? Não tem, então eu vou comprar de Pedro. Glória a Deus. Mas Jesus sabe trabalhar, irmãos. Aleluia. Jesus chega diante de Pedro e diz assim: você quer me seguir? Quero, então me venha. Aí ele vai até João e diz: e aí, João, você quer me seguir? Me venha. Glória a Só que Deus. agora, escuta aqui, Jesus vai andar com quantos discípulos, que lembra? 12. Quantos? Um só tinha nome, mas não era. O traidor não era discípulo, só tinha nome. Aí ele vai andar com 12. Só que dos 12 que ele anda, ele está pregando, arrancando o demônio de um, curando o outro, e os 12 só de olho. Aí um dia, lembra da filha de Jairo? Quem lembra? Lembra da filha de Jairo? Aí Jairo chegou e falou: mestre, a minha filha está doente, vamos lá curar ela, vamos. Aí Jesus vai. Quando Jesus está chegando perto da casa de Jairo, o que é que falaram para Jairo? Quem lembra? Ela já morreu. Isso, não incomoda o mestre. Ele disse: calma, Jairo, tua filha dorme. Você quer ver o que diz a Bíblia? 8 de Lucas 51. E diz a Bíblia: chamou Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, e disse: entra aqui para cá. Glória a Deus. Aí os dois, que um tem rincha do outro, já começaram a aprender com Jesus. Aí Jesus chegou diante da menina e falou assim: a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Olha só. Santo Deus. Aí um dia Jesus vai orar no monte, como nós aprendemos. Chamou 12, separou 9 e diz: vocês fiquem aqui. Mas Pedro, Tiago e João, vem mais para cá. Glória a Deus. Por que Deus sempre separou os 3?
porque havia rincha entre eles. Glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Eu vou provar na Bíblia. Lembra de João capítulo 20, quando Jesus ressuscitou? Lembra que Maria foi até o sepulcro, viu que a porta, o sepulcro estava aberta, ela voltou, capítulo 20, versículo 7, e disse o que para João? Levaram o corpo do mestre, tá? Eu vou ler para vocês saber que não é coisa da minha cabeça, que eu estou ficando louco. Olha o que é que está escrito, capítulo 20 de João, e versículo 3 e 4, ó. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Eu vou andar junto com quem eu não gosto? Eu vou andar de mão dada se eu não vou com a tua cara? Fica aí que eu vou na frente. Grande Deus, aleluia. Aí Jesus disse, lá na frente eu tenho que arrumar essa bagunça aí. Aleluia, Jesus. Para essa guerra eu vou ter que quebrar essa guerra, porque senão lá na frente não vai ter milagre na minha casa, não vai ter cura na minha casa, não vai ter enfermidade sendo expelida. Eu tenho que resolver essa rixa. Irmão, se você pudesse entender o que Deus falou no meu coração aqui, que tem muitos lugares que o Espírito de Deus, Ele quer operar, Ele quer andar no meio do grupo, Ele quer passear no meio da igreja, mas há uma barreira de mágoas, de briga, de confusão. Pastor, eu dou glória, mas não vou com a cara dele. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, se você quiser ver a minha glória no meio da igreja, tem que arrancar essa rixa. É Jesus. Glória a Deus. Eu estava pregando em Pardinho. Vocês conhecem aqui Pardinho? Glória a Deus. Não, Pardinho não. Pereiras. Perdão, Pardinho é perto do Botucatu. Eu estava em Pereiras. Eu estou pregando. E a gente sente aquele culto pesado. Você sabia que tem culto que está pesado? Tem ou não tem? Mas não é o pregador que está ruim. Meu papel eu estou fazendo, li a Bíblia, estou falando com Deus. Aí o culto pesado, aquele negócio frio. Jesus do céu. E eu entendendo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Eu falei, já sei, vou pregar sobre a muralha. E comecei a pregar. Vou pregar, que a muralha vai cair. E vai daqui, e vai de lá. E eu olhava para a cara das irmãs, os 5 dozão, porque era festa. Parecia que apanharam para vir na igreja. Aquela cara amarrada não dava glória de jeito nenhum. Não tem gente ruim desse jeito. Parece que ele apanha para vir para a igreja e ele não glorifica. Você fala, levanta, mas não levanta. Eu não sei que raio que dá, meu Deus. Aí do nada a irmã se levanta, vai até a esposa do pastor, abraça ela, eu não entendia de nada, começa a falar no ouvido dela, e do nada, daqui a pouco as duas começam a pular, e o pastor começa a pular mais alto que as duas. Eu não entendendo, eu falei assim, Jesus está batizando a irmã com o Espírito Santo agora. Eu falei, que maravilha, a igreja glorifica. Ele falou, só que você não entendeu, fazia 3 meses que elas não se conversavam uma com a outra. Aí o Espírito me fez entender, tem momentos na igreja que a glória de Deus só desce se você liberar o perdão. Meu Deus. Se você tirar aquela mágoa do coração. É Jesus. Sabe qual é o melhor momento para acontecer isso? Sabe qual é o momento para tirar essas coisas ruins do coração? Sabe como? Diga como. Diga mais uma vez como. O capítulo 2 de Atos. Glória a Deus. Jesus morre, ressuscita e fala para eles, vocês querem o derramar do Espírito? Vai lá para o templo, dobre os vossos joelhos e fale com Deus, orem, busquem. E não tem coisa melhor, irmãos, para tirar coisa ruim do que de joelho. Glória a Deus. Aleluia. E eles estavam ali 1 dia, 2 dias, né? Imagine só, irmão. Eu não gosto de você, mas deu aqui, Senhor, a promessa. Senhor, cadê o teu Espírito? E o Espírito Santo falando, porque ele fala.
E o Espírito Santo cobrando, porque ele cobra. E o Espírito Santo dizendo, vai ficar essa rixa até quando? Até quando? De repente um olha para o outro e diz, meu Deus, Senhor, cadê a promessa? E quando o Espírito de Deus começa a sondar o coração e vai vendo que o coração já está ficando limpo, já está ficando purificado, já não há mais mágoa, já não há mais rancor, aí o Espírito de Deus desce. Quando o Espírito de Deus desce, diz a Bíblia, e todos foram cheios. Aleluia. Todos, não é só os obreiros. Glória a Deus. É todos, não é só o grupo. É todos, não é só a nave da igreja. Se você tiver coragem de pegar na mão de alguém e falar, o que Deus vai mandar aqui é para todos. Fala, o que Deus quer mandar para nós aqui é para todos. É para todos. E sabe o que eu quero que você faça? Levante a mão desse crente para o alto e menos de um minuto fale alguma coisa com Deus, porque a minha Bíblia diz assim, ó, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não entendeu? O Espírito encheu ela foi recebendo, e foi passando, daqui a pouco pegou o segundo, pegou o terceiro, quando foram vistos, estavam todos cheios do Espírito de Deus. Eu queria e quero que o Espírito de Deus pegue todos nós aqui esta noite, e nós possamos sair daqui dizendo, eu estou cheio. Esse tipo, eu estou recebendo. Deixa eu ver quem está recebendo aí. Deixa eu ver quem está sendo cheio. Eita glória! Olha, olha, recebe a calamação da araia. É Fala alguma coisa, fale. A oração quebra a muralha. A oração derruba a barreira. A oração expulsa os demônios. A oração põe a enfermidade para correr. Ore. meu Deus! Vamos entender a luz da Bíblia. Agora os dois estão juntos no capítulo 3. 3 horas da tarde. Aleluia. Onde é que vocês estão indo? Para onde? Oração. Meu Deus! Mas vocês estão juntos agora. Eita Deus, aleluia. O Espírito sabe trabalhar, irmão. O Espírito sabe arrancar as mágoas. O Espírito sabe arrancar os espinhos. É, meu Deus, aleluia. E quando os dois estão indo para a oração, como sempre, ó, escuta essa. Eles resolvem entrar em Jerusalém pela porta formosa. E quando eles estão indo em direção àquela porta, lá estava o aleijado. Já a esperança de andar, zero. A esperança dele é moeda, esmola. Todos os que entravam, algum deixava ali sua moeda. E todo mundo foi entrando para dentro, porque ia começar a oração. E de repente vem os dois. E quando os dois estão se aproximando do aleijado, a Bíblia diz que o aleijado, o coxo, vendo eles, esperavam dele receber alguma coisa. Eles chegaram bem perto do aleijado e disse: olhe para nós. Por que olhe para nós? Porque na verdade aquele coxo já estava olhando para o chão. Glória a Deus. Ele só esperava o barulho da moeda na caneca. Ele percebe que deu segundos e nada. Ele percebe que aqueles 4 pés que estavam vindo em sua direção, o barulho dos passos para. Aleluia.
Ele fala, eles pararam, deve estar contando o dinheiro. Deve estar procurando a menor nota na carteira para colocar na minha caneca. Eles estão parados ainda. De repente, nada. Ele ouve uma voz: olhe para nós. Aleluia. Ele tem que tirar o olho do chão e olhar para os dois homens. Meu Deus. E olhando para eles, esperando alguma coisa. Eles disseram, eu não tenho prata e não tenho ouro. Aleluia. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Irmão, só dá quem tem. É ou não é? Só dá quem tem. Eu não sei se você tem alguma coisa, mas eu tenho. E o que eu tenho eu estou oferecendo aqui, não é para você, é para Deus. Eles disseram, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu quero que você entenda a primeira coisa. Ó, você tem coragem. Você tem coragem de chegar diante de uma pessoa que não tem esperança mais e falar para ele, olhe para mim. Olhe para a minha postura. Olhe para o meu comportamento. E dá uma calculada do pé à cabeça. Se de mim você pode receber alguma coisa. Grande Deus. Porque infelizmente, meus irmãos, falar de Jesus até papagaio fala se ensinar. Glória a Deus. Mas o ímpio, ele está olhando para nós, do pé à cabeça, o que nós temos do céu para oferecê-los. Porque dinheiro, o cara pode não ter Deus, mas ele tem dinheiro. Casa boa, ele pode ser o cara mais infiel na terra. Se ele trabalhar, ele conquista uma casa boa. Eu conheço muita gente que está tão longe de Deus e leva uma vida tão confortável. Mas o ímpio quer olhar para nós e quer enxergar o que o dinheiro não mostra para ele. O ímpio quer olhar para nós e ele quer enxergar em nós algo que dentro da casa dele ele não vê. E eu te pergunto aqui, o que você tem do céu? O que você tem de Deus para oferecer? Aleluia. Meu Deus. Eles disseram, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquele moço não tinha esperança de andar mais. Aquele moço esperava simplesmente moeda. Ele disse, eu tenho muito mais do que moeda. Eu tenho unção de Deus. E eu te convido aqui esta noite, busque a unção de Deus. Eita. Porque a unção de Deus, ela vai trazer na tua casa e na tua vida o que até o ouro não traz. Oh, e além dele dizer assim, ó, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. Ele percebeu que o aleijado não andou. Porque a Bíblia diz que teve que pegá-lo pela mão direita. E quando foi pego pela mão direita, a Bíblia diz que o moço primeiro saltou. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para mim aqui, irmãos. Antes dele andar e antes dele ficar em pé, primeiro ele saltou. Você nunca mais vai esquecer disso. Ele fez o quê? Saltou. Então, ao tocar na minha mão, o aleijado fez o quê? Saiu da terra. Eita. Meu Deus. É isso. É se desligar da terra. Meu Deus. A igreja tem esse papel de oferecer coisa de cima para o pecador. Aleluia. Porque coisa da terra a Mega Sena oferece 23, 40 milhões para quem ganhar. Mas eu quero ver se ela oferece coisa do céu. Só existe um povo que oferece coisa do céu. Quem? A igreja. Um crente cheio do Espírito Santo é o único que consegue oferecer coisa do céu. Eu quero que você pegue na mão de alguém aqui agora. Fecha o olho. Fecha. Quando aqueles dois
pegaram na mão do aleijado. Aquele aleijado, antes de receber a cura, ele saiu da terra. Aleluia. E eu quero oferecer um pedaço do céu para você aqui agora. Oh, glória. Eu quero oferecer coisas lá de cima para você aqui agora. Ureba calamanto, ureba raia. Uribicandarabarraia. Ebialabashuri bicantarabarraia. Oh, irmão, escuta essa. Quando ele salta, aí o texto diz: e pondo-se em pé. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E pondo-se em pé. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e arteiros se firmaram. E saltando, pôs-se em pé. E começou a andar. Aleluia. Escuta essa. Então entrou com eles no templo. Aleluia. Os que entraram primeiro no templo e que talvez deixou uma esmola para ele, nunca imaginariam que daqui a alguns minutos esse que está pedindo esmola vai estar do meu lado aqui na frente. Escuta isso. Porque aqueles entravam e faziam o seu papel religioso de enxergar uma pessoa que está passando fome e eu vou estender as minhas. Fizeram um bom papel. Cada um passou, deixou sua contribuição e bora para dentro. Mas quando eles estão lá dentro do templo, eles nunca imaginavam que aquele que estava lá fora, daqui a pouquinho vai estar aqui dentro. E daqui a pouquinho vai estar do teu lado. Então eu quero te dizer uma coisa: não despreze quem está na sarjeta. Não despreze quem está por baixo. Porque o Espírito de Deus vai fazer um milagre na vida dele. E a qualquer momento ele vai estar dando glória com você do teu lado. A qualquer momento ele vai estar até pregando junto com você. A qualquer momento vai estar adorando a Deus em cima de um púlpito juntamente com você. Ou vocês esqueceram, olha aqui. Lembra de Salmo 23? Quando eu li esse texto eu me lembrei na hora. Lembra de Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e o Senhor é o meu pastor e escuta essa. A verdade é que Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele se comparou como um pastor. Assim como ele cuidava das suas ovelhas, ele está dizendo: Deus é o meu pastor. É por isso que o Salmo 23, se você ler o Salmo 23, não na nossa versão atual, mas no original, sabe como é que está escrito? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ou o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque se você ler o Salmo 23 de maneira errada, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tem dia que você não tem R$1 no bolso. É ou não é? Tem dia, eu sou crente, eu sou do Pentecoste. Você abre o armário, não tem 1 quilo de arroz. E o Salmo 23? O correto: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Ele não nos falta. É ou não é? Só que vamos entender por que eu estou dizendo a respeito do Salmo 23. Porque talvez você não sabe, todo pastor de ovelhas, ele leva as ovelhas beber água. Ele leva o rebanho para o pasto. E durante um ano de 12 meses, ele tira 3 meses do ano, que o pastor que anda na frente do rebanho, guiando o rebanho, durante esses 3 meses, ele vai deixar de andar na frente do rebanho e vai andar atrás do rebanho. Você pode perguntar por quê?
Porque é o período em que as ovelhas fêmeas vão dar a cria. Meu Deus. E o único animal na terra que não encosta no canto para dar cria, e nem quer um ramo de mato para dar cria, é a ovelha. A ovelha é o único animal que, se estiver andando com o rebanho, a cria sai e a mãe continua andando. Por isso que o pastor deixa de andar na frente e vai andar atrás. Porque é natural que da mãe ela vai gerar duas crias. E a primeira, com a ânsia de sair logo, ela vai chutar quem ficou. O desejo de sair logo, ela vai chutar quem ficou para trás. Então a segunda ovelhinha, ela vai levar tanta patada e tanto chute, que ela vai cair e não vai conseguir levantar. Só que o rebanho não para, pastor Sidney. É aí que o pastor lá atrás pega aquela ovelha que está caída e coloca em sua capa. E o rebanho continua. E o pastor vai andando junto com a ovelhinha que foi machucada. Está aqui. Meu Deus. Quando as ovelhas pararem lá para beber água, a primeira ovelhinha dizer: coitado da minha irmãzinha, caiu lá atrás e vai morrer.